Então vamos ler o texto. Muitas vezes a hora que eu li o texto de relance, eu pensei assim, não é tão complicado. Aí depois eu comecei a prestar atenção e falei, não, ele é complicado. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus tanto manifestam-se em sua providência, na qual seu conselho determinado se estende mesmo até a primeira queda, e a todas as outras ações pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens. E não por meio de mera permissão, os quais ele também muito sabe poderosamente delimita, e de forma variada ordena e governa em uma multiforme dispensação para os seus próprios e santos fins. Ainda assim, de forma que a pecaminosidade desses atos procede apenas da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não é, nem pode ser o autor ou aprovador do pecado. Agora a gente vai falar dividindo esse texto e falando dele ponto a ponto. Primeira parte aqui que a gente vai falar é essa primeira sentença, né? E nós vamos falar sobre o que é o conceitual decreto da reprovação. Então, essa primeira sentença aqui, a onipotência, a sabedoria inescrutável e infinita bondade de Deus, tanto manifestam em sua providência, na qual seu conselho determinado se estende, mesmo até a primeira queda e a todas as outras ações pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens. Todos nós aqui sabemos o que é eleição. Todos nós aqui temos facilidade em compreender esse conceito. O que é eleição? É Deus escolher aqueles que Ele quis. A igreja evangélica tradicional, toda ela crê na eleição. Mesmo os irmãos arminianos, eles têm dificuldade em um ponto, que nós consideramos que eles estão errados num ponto, e como a eleição acontece. Eles entendem que a eleição acontece, mas porque Deus sabe o que a pessoa vai crer lá na frente. Nós não cremos assim, nós cremos que o decreto da eleição é baseado, sim, na soberania do Senhor ali naquele ato. Mas o conceito de eleição em si, para nós é bem claro. Né? Eu peguei uma citação do irmão J.I. Packer. Antes da criação, Deus selecionou da raça humana, antevista como decaída, aqueles a quem ele redimiria, traria fé, justificaria e glorificaria em Cristo por meio dele. Isso é eleição. Isso para nós é bem claro. Mas, imagino que aqui muitos de vocês, quando se identificam como membros de uma igreja de linha reformada ou calvinista, alguém já deve ter perguntado assim, ok, eu até entendo, Deus ele foi lá e antes da criação do mundo escolheu A, B e C para ser salvo. Mas e os outros? Ele escolheu para ir para o inferno? Ele largou? Ele deixou? O que ele fez? E essa é uma pergunta que, logicamente, é uma decorrência lógica disso daqui. É normal que as pessoas perguntem isso. E é muito normal também que nós nos sintamos incomodados ou com uma dificuldade de defender, ou querendo defender a Deus, ou às vezes querendo justificar a Deus em alguns aspectos que Deus não precisa ser justificado. Porque Deus ele não precisa da gente defendê-lo. Né? Ele tem a palavra dele e ele é ele. Mas a gente precisa, então, olhar para a palavra e entender de que forma que ele demonstra isso, de que forma que esse decreto acontece e até onde vai esse decreto. Porque é muito fácil pessoas chegarem a conclusões errôneas a esse respeito, chegando ao ponto de, como eu encontrei vários autores, inclusive assim, pessoas até que eu já tinha lido muitas vezes antes, de dizer coisas do tipo, sim, e daí, qual é o problema de Deus ser o autor do pecado? Existe um problema muito sério, porque isso vai totalmente de encontro aos atributos santos de Deus que nós já estudamos e aquilo que Deus já revelou a nós na sua palavra. Então, aí a pessoa já pôs a filosofia na frente da palavra. Isso está errado. E é essa limitação que nós vamos tentar deixar bem claro hoje. O que seria, então, o decreto da reprovação? Tá? Vamos ler aqui outra citação do irmão Packer. É o nome dado à eterna decisão de Deus a respeito dos pecadores que ele não escolheu para a vida. Sua decisão é, em essência, não para mudá-los, como os eleitos são destinados a ser mudados,
mas deixá-los ao pecado, como em seus corações eles já desejam fazer, e finalmente para julgá-los como merecem pelo que já têm feito. Isso aqui seria um conceito do decreto da reprovação. Se Deus ele é onisciente e soberano, obviamente não houve um momento em que ele não soubesse quem seriam os eleitos e também não soubesse quem não seriam eleitos, quem seriam os reprovados. Nós temos que aceitar essa verdade porque ela é uma decorrência lógica desses atributos. Muitos irmãos, por não conseguir aceitar uma verdade como essa, que tão claramente se revela nas Escrituras, acabam criando teologias diversas. O teísmo aberto, por exemplo, a teologia relacional, ela parte desse pressuposto. Eu não consigo aceitar esse tipo de decisão. Bom, mas se Deus é todo-poderoso e onisciente, você tem que aceitar. Então eu prefiro crer num Deus que não é onisciente, não é todo-poderoso. Eles creem dessa forma, eles abrem mão desses atributos. Eles dizem que Deus decidiu não conhecer o futuro, porque daí você acaba isentando Deus ou inocentando Deus desse decreto. Mas vocês entendem que por mais que para nossa mente finita e carnal, isso pode parecer até uma coisa muito bonita, muito sensata, mas assim, não é isso que a palavra nos ensina. Talvez seja claro para mim, para minha mente, mas não é isso que a palavra nos ensina, e nós temos que nos ater à palavra. Lendo esse texto também tem que algo ser deixado bem claro. Sobre esse aspecto da questão do decreto da reprovação, existe um outro nome que é dado a isso, e os irmãos que gostam e que estudam teologia já devem ter visto em debates e tudo mais, um termo que se chama dupla predestinação. O que é dupla predestinação? É que Deus predestinou tanto os eleitos quanto os reprovados. Ok. Só que dentro daqueles que creem na dupla predestinação, existe gente que crê de formas distintas. E aqui, o irmão Packer, ele já deixa de maneira bem clara para nós, e eu vou explicar isso para vocês, a forma como nós eu digo assim, o meio reformado mais tradicional, da forma como está exposto nas grandes confissões de fé batista de Westminster, no Sínodo de Dort, a forma como está aqui, que eu creio que é a mais adequada e de acordo com a palavra. Tá? O que ele está dizendo aqui a respeito dessa dupla predestinação? Deus ele elege, ele escolhe tanto os eleitos para a salvação quanto para a perdição, certo? Contudo, a forma como Deus age nesses dois decretos não é igual, não é simétrica. Por que eu usei essa palavra simétrica? Simétrica, os irmãos sabem o que é, né? Se eu vou para cá, 1 centímetro, para cá 1 centímetro. É como se fosse um espelho. O espelho ele é simétrico, né? Eu olho aqui, do outro lado é igual. Porque alguns teólogos usam essa palavra simetria para dizer assim, do mesmo jeito que Deus faz na eleição, ele faz na reprovação. E isso está errado. Por quê? No decreto da eleição, Deus age de maneira direta, causal e primária. Eu sou totalmente passivo. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Eu não era nada, eu estava morto, eu estava indo para o inferno. Eu não fiz nada, Deus veio, me ressuscitou, espiritualmente me regenerou, me justificou e me santifica todos os dias da minha vida. Deus, ele age de maneira direta. De quem que é, então, a atitude, o agir, nesse caso da salvação? Deus, é de Deus. Para aqueles que creem nessa doutrina da simetria, eles vão dizer que da mesma forma como Deus age na salvação, ele também age na reprovação. Então, Deus coloca no seu coração a disposição do pecado e vai obrigar, de certa forma, você a pecar. Vocês entendem? Nesse caso, a responsabilidade pelo pecado, de fato, não é da pessoa. Seria mais ou menos como se eu chegasse aqui, pegasse o irmão Noede e conseguisse, por exemplo, dar um remédio para ele, que ele ficasse fora de si. E depois eu indicasse para ele e falasse assim, vai lá e mata uma pessoa lá fora. No outro dia ele acorda, o que eu fiz? Ele não sabe o que ele fez, ele não tem noção do que fez, porque ele não teve consciência do que ele estava fazendo. Em tudo fui eu quem fiz. Eu droguei ele,
eu dei a direção, eu dei a bala, eu fui lá e mata, e ele não tinha consciência do que estava fazendo. Para aqueles que creem na doutrina da simetria, do mesmo jeito que Deus age em me salvar e eu não faço nada, eu não faço nada na salvação. Quando eu peco, de certa forma, eu também não faço nada. Mas daí, quando a gente crê dessa forma, você está dizendo o quê? Deus é o autor do pecado. E aí, alguns desses autores, eu li isso ontem, ele diz exatamente isso. E qual é o problema de Deus ser o autor do pecado? Tem problema. Um irmão que chegou nessa conclusão com base na filosofia. A filosofia não é ruim. A filosofia é um instrumento que, usado da maneira correta, é um bom instrumento. Usado de maneira errada, não é. Né? Agora aqui, o irmão Packer, ele já vai deixar bem claro para nós essa posição que é a posição mais coerente com as Escrituras, claramente mais coerente, ao meu ver, também. Quando Deus ele age de maneira direta e primária na minha salvação, quando a gente está falando de perdição, nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu já nasci em pecado. Então Deus simplesmente, ele precisa fazer o quê para que eu vá para o inferno? Nada. Ele não precisa vir e pecar. Ele não precisa me levar a pecar. Ele não precisa me dirigir a pecar. Isso significa, então, que Deus não tem controle soberano sobre todas as coisas, inclusive o meu pecado? Ele tem. Mas a decisão final de pecar sempre é minha e não dele. Então, por mais que a gente vai ver vários textos onde isso acontece. Por exemplo, Judas. Eu vou falar isso porque eu não citei o texto do Judas aqui. Judas, claramente, a Bíblia diz várias vezes, ele estava destinado desde o princípio para fazer aquilo que ele fez. Estava fora do decreto de Deus? Não. Judas, ele fez aquilo cegado? Sem ter vontade? Não. Ele fez porque ele quis. No momento em que ele estava ali diante daqueles fariseus vendendo a Jesus, ele sabia exatamente o que ele fazia. Ele teve prazer em fazer aquilo. Ele se arrependeu depois, melhor dizendo, ele teve remorso, se matou, mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Tá, mas isso fugiu do controle soberano de Deus? Não. Quem foi responsável? Foi Deus? Pelo pecado? Não, foi Judas, porque ele foi a pessoa quem decidiu fazer aquilo. Só que Deus estava no controle de toda aquela situação. Ah, mas fica confuso, não fica? Fica, é confuso mesmo. É confuso porque são duas verdades que nós chamamos de antinômicas. Elas parecem conflitantes, ou mesmo paradoxais. São duas verdades claras, evidentes, bíblicas, que a minha mente finita não consegue pôr junto. Sempre quando a gente percebe algumas dessas heresias ou esses falsos ensinos ou enganos, via de regra parte do pressuposto do seguinte: eu não consigo entender. Logo, o problema está na verdade. Então, eu preciso entender. Então, a gente muda. Vamos mudar. Vamos para o hipercalvinismo, que seria um pouco isso que eu falei. Seria o hipercalvinismo. Deus, ele obriga a pessoa a pecar e vai lá e faz a pessoa pecar contra a vontade dela. O que é contra a nossa vontade é a salvação. Isso é contra a nossa vontade. Agora, pecar não é necessário. Então, olha como que o irmão Packer coloca. Vamos ver se agora fica mais claro. Sua decisão é, em essência, não para mudá-los, os pecadores. Como os eleitos são destinados a ser mudados. O eleito é mudado. E o pecador, que ele não quer? Simplesmente deixá-los ao pecado, como eles já desejam fazer, para depois eles serem finalmente julgados. Então seria isso daqui, só para ficar bem claro que existe essa separação. Porque às vezes fala assim, você crê em dupla predestinação? Eu creio. Nossa, então você crê que Deus é que faz a pessoa pecar? É o responsável pelo pecado? Não. Por quê? Porque existem pessoas que dizem que dupla predestinação é isso. E não é isso. Então, existe muita mentira nesse meio, muita falsa informação. Então, é importante aqui, eu quero que fique bem claro os termos, tá? E peço de antemão perdão para os irmãos de estar usando alguns conceitos teológicos, mas essa reunião é exatamente para isso. Para que vocês compreendam, entendam, depois a gente pode até, que os irmãos tiverem dúvidas, de falar comigo, a gente pode tirar algumas dúvidas e eu indicar algumas coisas, tá? Esse decreto se baseia, isso aqui está escrito no texto, se baseia nos seguintes atributos de Deus, na sua sabedoria, bondade e onipotência. Eu estava lendo aqui, eu falei,
eu fiquei pensando, falei, cara, como aqueles irmãos do passado que se sentaram para fazer isso, eles tinham cuidado com as coisas de Deus. Deus tem N atributos. Vocês percebem que eles não colocaram onisciência? Então, o decreto de Deus da reprovação se baseia na sua onipotência, no seu poder de fazer tudo o que ele quer. E não na onisciência, porque se fosse na onisciência, ia ter um espertinho que ia falar assim, porque ele sabia o que ia acontecer, né? Não é porque ele sabia o que ia acontecer. Não é que Deus não é onisciente, é óbvio que ele é onisciente, a gente sabe disso. Mas para esse decreto específico, os irmãos, aprove aos irmãos que fizeram a confissão, colocar esses atributos, a sabedoria, a bondade e a onipotência. Por quê? Porque Deus, ele é ativo no decreto, em todo o decreto. Deus, ele não simplesmente vai lá e vou ver o que vai acontecer, né? Aqui tem o Salmo 139, 16, que é um texto que é muito claro a esse respeito. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. O que esse texto diz para nós? Que Deus escreveu no seu livro todos os meus dias. E conforme ele escreve, aqui é lógico, é um antropomorfismo, né? Deus tendo uma visão de humano, é lógico que Deus o escreve, mas para a gente compreender que houve um momento na eternidade em que Deus escreveu o livro da minha vida. Os arminianos e as pessoas que não creem nisso, eles vão olhar e falar assim, não, Deus leu o livro da história. Entendeu? Mas quem escreveu o livro? De certa forma foi a pessoa que de antemão ele sabia que iria fazer. Nós cremos que Deus escreveu esse livro, e da forma como ele escreveu, as coisas aconteceram. O irmão Leandro Lima escreve, o texto não diz que Deus previu os dias do homem, mas que escreveu cada um desses dias e os determinou antes que acontecesse. Aqui mais um texto. A ordenança de Deus da queda também significa que ela foi parte do seu plano eterno. Esse aqui é o irmão Paul Washer que está escrevendo isso. Antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão e Eva e a serpente que os tentou, antes da existência de qualquer jardim ou árvore, Deus ordenou a queda para a sua glória e o bem maior da sua criação. Irmãos, não foi um acidente. A cruz não é um plano B. A cruz, eu não sei porquê. O que eu não consigo entender, de fato, é por que Deus criou todas essas coisas. Eu consigo ver que depois do que ele fez e resolveu, e na cruz ele resolve tudo e vai consumar tudo, beleza. O que eu não consigo entender é por que ele fez isso. Eu sei que foi por amor. Eu sei que foi para a honra e glória dele. Mas olhem o sofrimento e a dor que ele mesmo teve que passar para que todas as coisas se fechassem. Eu fico só pensando nisso. Ele era completo. Se fosse eu ou você, se você soubesse que ia ter uma coisa muito boa que ia acontecer em algum lugar, você está bem em casa, está tranquilo, vai passar uma noite tranquilo. Mas tem uma coisa que vai acontecer em outro lugar que vai ser difícil, vai dar trabalho, vai ser complicado, mas no final vai ser boa. Você iria? Você sairia de casa? Eu já estou bem em casa, né? Vou ficar aqui, eu já estou mais seguro. Deus não precisava de nada e mesmo assim ele fez tudo. É isso para mim que eu não consigo compreender. Mas vocês conseguem entender que o decreto todo é completo? Então assim, vamos lá, vamos criar. Putz, vamos torcer para não cair. Caiu. E agora? Jesus, você vai lá? Morre. É o único jeito. Não é assim, irmãos. Por que a gente tem uma tendência de pensar dessa forma? Porque nós temos uma tendência de enxergar Deus como um de nós. Deus não é como eu e você. Então, é engraçado que é uma característica, isso, lógico, o homem sempre foi orgulhoso, mas nos nossos dias de hoje, o homem tem uma tendência de ser muito mais orgulhoso e individualista do que em outras épocas. Mesmo porque hoje nós todos dependemos muito menos dos outros do que antigamente. Hoje em dia, antigamente, se a minha colheita da minha casa, da minha família, frustrasse, eu morreria de fome se alguém não me ajudasse. Hoje em dia, as coisas já são mais tranquilas, né? A gente pode, busca ajuda de um, governo e tal. Então, nós temos uma tendência de ser muito mais individualistas e orgulhosos. Isso se reflete na nossa teologia. Nossa teologia nunca foi tão individualista e orgulhosa como tem sido nos dias de hoje. E Paul Washer continua.
Ele não meramente permitiu que os nossos primeiros pais fossem tentados e então esperou para reagir a qualquer escolha que viesse a fazer, como se Deus fosse passivo. Ele não meramente olhou através dos corredores do tempo e viu a queda. O que vai acontecer para eu poder me programar aqui? Mas a queda era uma parte do plano eterno de Deus e ele predeterminou ou predestinou que ela deveria e iria acontecer. Então, assim, falo por mim, tá, irmãos? Que dificuldade em falar isso. Deus predeterminou a queda. Então, às vezes as pessoas perguntavam, eu ficava, não, eu acho que ele só autorizou, ele só permitiu. De fato, há uma permissão, porque Deus não é um agente no pecado. Mas, como a gente vai ler, é uma permissão tal que ele condiciona meio, modo, quando, como, de que forma. Tá? Aí a gente vai para o segundo ponto, a providência na reprovação. E ele continua exatamente, a gente antecipou pelo irmão Paul Washer. E tudo isso não foi por meio de uma mera permissão, do tipo, vai lá, vamos ver o que vai acontecer. Não. Foi uma permissão, sim. Só que é uma permissão tal, né, os quais ele também muito sábia e poderosa delimita e de uma forma variada ordena e governa em uma multiforme dispensação para os seus próprios e santos fins. Não é uma mera permissão. O que é mero? De qualquer jeito. Não é uma permissão que deixa liberado de qualquer forma. Não é isso, né? Se fosse assim, Deus abriria a mão da sua soberania de alguma forma. Então, vamos ver o que vai dar. Não, não é assim. É uma permissão dada de tal forma, ele permite nesse sentido, porque ele não é ativo no pecado, mas é de tal forma essa permissão que Deus ele governa tudo. Eu não consigo ir além daquilo que ele havia permitido, ou autorizado, ou não autorizado. Tá? Muitos creem que ao homem foi dada a permissão para pecar, ou mesmo se salvar, geralmente quem crê dessa forma crê nessa também, sendo totalmente livre, autônomo, para decidir como agir. No entanto, fosse assim, Deus abriria a mão de parte da sua soberania e delegaria ao homem a decisão de como o futuro seria conduzido. Então, aqui o que acontece? Que fique claro isso. Nós temos a autonomia de ação? Nós somos livres para agir? Sim, nós temos a livre agência. Tudo que eu faço, eu sou responsável pelo meu ato. Eu posso, eu vou mexer aqui. Eu mexi, certo? Agora, o que eu tenho que entender é o seguinte, essa livre agência, que é o meu livre agir, de alguma forma restringe o poder de Deus? Não, porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor sabia que eu teria feito isso. Vocês entendem? Tudo se constrói dessa forma. Então, eu não sou autônomo para fazer da forma como eu quero. Deus já determinou isso. Contudo, eu sou responsável por esse agir. Isso tem que ficar bem claro. O homem é, sim, totalmente responsável por cada um dos seus atos. Contudo, essa autonomia é delimitada, governada e ordenada pelo próprio Deus e por seus santos desígnios. Vocês entenderam? Esse é o grande ponto. Eu sou responsável? Sou. Eu matei porque eu quis matar. Mas isso não estava fora do controle soberano de Deus. Se Deus não tivesse autorizado ou permitido, quem é que se lembra de Jó? Quem que fez aquilo? Foi Satanás. Quem que foi que deu permissão? Vá até tal ponto. Foi Deus. Mas isso é muito difícil de aceitar. Falei, pois é, então, o que a gente faz? Vamos tirar Jó da Bíblia? Vamos tirar Judas da Bíblia? O que a gente vai fazer? Até onde a gente vai para construir um Deus à nossa imagem, nossa semelhança? Deus não é o autor do pecado, nem coage o homem a pecar contra ele. Embora ele tenha predeterminado que a queda deveria e iria acontecer, ele também predeterminou que ela deveria acontecer através de ações voluntárias. O que é voluntárias? Da minha vontade. Então, Adão, Eva, a serpente, quiseram fazer o que eles fizeram. Ainda que nossas mentes finitas não possam compreender plenamente como Deus pode ser absolutamente soberano sobre todo evento da história e sobre cada ato individual, sem destruir a nossa liberdade individual, as Escrituras abundam em exemplos que demonstram que isso é verdade. É isso aqui, irmãos.
A minha intenção, como eu disse, não é que todo mundo entendi. Não é entender. Entender a gente não vai. Mas é reconhecer que a palavra diz isso. Se a palavra diz, Senhor, segundo a tua vontade, me ajude a compreender e aceitar aquilo que o Senhor expôs e se revelou. Eu quero entender do jeito que o Senhor quiser, ainda que a minha mente isso pareça contraditório, que eu tenha conflitos com isso. Esse é o grande ponto. Aqui o irmão Sproul, ele vai colocar eu nem sabia que existia, também aprendi aqui, né? Ficar parecendo inteligente, que eu já sabia o que era o princípio da simultaneidade. Tá? Nossa, o Danilo sabe o que é isso. Eu não sabia até eu ler aqui, tá, irmãos? Então, eu li e vou compartilhar com vocês. O irmão R.C. Sproul, né, que faleceu ano passado, ele vai falar dessa dificuldade que nós temos e compreender o princípio da simultaneidade. O que é esse princípio da simultaneidade? É exatamente isso que a gente acabou de falar. Deus, ele é totalmente soberano sobre cada ato da história e, ao mesmo tempo, simultaneamente, nós somos totalmente responsáveis pelos nossos atos. Esse é o princípio da simultaneidade. Ele diz assim: talvez um dos aspectos mais difíceis da providência seja a doutrina da simultaneidade, que, em um sentido, é o fato de que todas as coisas acontecem, até o nosso pecado é a vontade de Deus. Quando dizemos isso, e olha aqui o medo que a gente tem de quando alguém pergunta, ou até para nós mesmos. Quando dizemos isso, podemos ser culpados de tornar Deus o autor do mal e de culpá-lo por nossa impiedade. Deus não é o autor do pecado, embora todo pecado seja cometido sob a autoridade soberana de Deus. Essa é a grande dificuldade, essa é a grande luta. Por quê? Isso afronta as nossas mentes. Deus não é o autor do pecado, mas utiliza-se sim de meios. Quais meios? O que ele quiser. Peraí, mas você está falando de uma guerra? De uma peste? De um tsunami? Foi uma discussão que houve alguns anos atrás. Sim, ele pode se utilizar dos meios que ele quiser para operar na terra o seu bom e perfeito desígnio. Mas isso é muito complicado, é muito difícil. Deus, ele quer então que pessoas morram? Irmãos, quando a gente olha para o Senhor, a gente vai ver que a pior coisa que poderia ter acontecido na história de todo o universo, não falo da humanidade, mas de tudo, o maior sofrimento que poderia ter havido, qual que foi? Foi a cruz. E na cruz, quem foi que sofreu? Foi Ele mesmo. Então, quando a gente se sentir injustiçado da parte de Deus, no sentido assim, poxa Deus, eu sei que o Senhor pode tudo, eu sei que o Senhor pode usar até coisas ruins para me tratar. O próximo tema da confissão vai ser esse. Mas eu estou sofrendo acho que demais. Ele sabe o que é sofrimento. Porque Ele estava ali na cruz reconciliando consigo mesmo o mundo em Cristo. Então Ele sabe o que é sofrimento. Então, quando a gente se sentir injustiçado, para Ele é fácil. Não, Ele sabe o que é sofrer. Porque todo o sofrimento do mundo Ele já carregou nos seus ombros ali na cruz. Tá? E aqui alguns exemplos bíblicos. Aqui. Alguns são mais conhecidos, outros menos conhecidos. E mais outra coisa, Deus faz tudo isso sem se contaminar, sem ser o agente do pecado. Tá? Esses aqui são aquelas coisas que quem é que gosta de debater, de conversar com pessoas, você vai ser confrontado com isso uma hora ou outra. Então é importante que a gente tenha isso, saber, entender por que esses textos tão complicados estão na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. O Senhor ali estava nervoso com os israelitas e queria punir os israelitas. E olha o que Deus fez. E ele, Deus, incitou a Davi contra eles. Então, quem que incitou a Davi? Deus, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. E não era para Davi ter feito isso. Deus incitou a Davi a fazer isso e Davi fez. Mas não era para ele ter feito. Era errado fazer isso. Naquele momento, naquela circunstância. Lá no verso 10, Davi percebe que ele havia errado e que aquilo era pecado. E aí Davi diz assim, Samuel. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente.
Mas quem que foi que incitou Davi a fazer isso? Assim, você pode fazer, eu não concordo com esse texto. Então, irmãos, eu lembro conversando com uma pessoa, né, que a gente é o único do meio, né, que acaba sendo crente, o resto dos amigos, família, ninguém é. E aí você conversando com uma pessoa, um dia eu falei, então, de igreja, por que você não continua? É tudo igual, tá falando, olha, tem coisas, isso aqui é certo, mas isso aqui eu não... E tal coisa. Aí eu falando, por exemplo, questão do divórcio, né? Então, claro, a tua igreja, era uma pessoa católica, a tua igreja não permite. Mas isso eu não concordo. A pessoa me diz, mas aí é difícil, né? Até onde você concorda ou não concorda? Esse texto está na Bíblia. Eu nem coloquei aqui, mas eu vou falar. A coisa fica pior ainda que isso. Porque você pode ir lá para Crônicas. E se você for em Crônicas 21:1, que vai ter o mesmo texto, só que falado de uma outra forma, replicado de outra forma, contando a mesma história. Se alguém teve a curiosidade de abrir, vocês vão ver que diz assim, que quem foi ter com Davi a esse respeito, sabe quem que foi? Satanás. Satanás tentou a Davi. Eu falei, peraí, tá errado. Agora está errado mesmo. Está errado, irmãos. Se a gente for tentar, de fato, se isso fosse um texto que tivesse lá na escola e um aluno tivesse escrito tudo isso, eu ia falar, está contraditório, muda. Mas não é, isso é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, sabe o que eu faço? Eu olho isso e penso assim, bom, eu não consegui entender, aos meus olhos isso parece ser injusto, mas, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda. Eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Então, possivelmente, o que era aqui? Era para Davi ter feito aquilo, isso estava debaixo do soberano propósito de Deus? Ok. Deus, ele agiu e incitou Davi a fazer aquilo. Ok. E Deus usou Satanás para fazer aquilo. Assim como ele fez com Jó. Foi Satanás que foi lá tentar Jó. Isso foi fora do padrão de Deus ou fora da vontade do Senhor que Satanás fosse? Não, isso estava debaixo do controle soberano de Deus. Por que nosso querido Lutero, né, com as suas... ele era bem forte nas frases de efeito, diz que Satanás é o macaco de Deus? Porque Satanás ele não é um Deus poderoso e negativo do mal que um dia vai se encontrar com Deus em paridade de força. Ele é só mais um instrumento usado pelo Senhor de acordo com a vontade dele, na hora que ele quer, quando ele bem entende. Satanás é uma criatura como eu e você. Ele é mais poderoso que nós, mas ele é uma criatura. Outro texto. A venda de José. Isso é bem conhecido, né? Gênesis 45. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Então, bem possível que quando Judá, Rubem, Simeão estivessem, sei lá, um querendo matar, o outro querendo vender, pensando assim, olha, isso pode parecer errado, irmãos, mas eu creio que no final Deus tem um propósito nisso. Vocês acham que eles estavam pensando nisso? Não. Eles estavam com ódio. Eles queriam matar José. Eles queriam matar José. Aí Rubem vai, intervém, não vamos vender. Mas eles tinham ódio, eles queriam ver José morto. Eles queriam ver José longe. E eles fizeram aquilo com prazer. Eu imagino que a hora que José foi, eles se alegraram, eles festejaram, eles se regozijaram porque aquele que eles odiavam tinha ido embora. Eles queriam fazer aquilo. Só que o texto diz para nós, não foste vós que me enviastes para cá. E depois no capítulo 50, José reconhece isso. Vocês intentaram o mal contra mim. Vocês queriam o mal mesmo. Só que Deus tornou em bem. Porque Deus, ele usa de todas essas coisas difíceis, essas lutas, essas dificuldades, esse sofrimento, sempre para o seu sábio e bom desígnio, que é bom desde sempre. Mas há sofrimento envolvido nisso? Pergunta para José. Quantos anos José ficou preso? E assim, a gente, né, eu tenho criança pequena, às vezes você mostra aqueles livrinhos com figura, tal, aí mostra uma celinha de cadeia bem colorida, tem até e José ali conversando com o padeiro e tal. Irmãos, pensem comigo, se hoje, 2019, nós vivemos num estado relativamente rico em comparação com o resto do mundo,
estado de bem-estar social, com direitos humanos, com Ministério Público. E você pensa, como que é a situação de uma cadeia aqui no Brasil? Você acha que é ruim? É ruim, não é? Como que vocês acham que era uma cadeia 5.000 anos atrás? Eu fico pensando assim, José, ele ficou anos com frio, com machucado ou com calor, feridas podres, sem comida, bebendo água putrefata, comendo o resto de comida, com ratos roendo ele durante a noite. Aí a gente olha isso e fala assim, um dia ele olhou para trás de tudo e falou assim, Deus fez em bem aquilo que vocês fizeram para mim. Mas na hora que ele estava sofrendo aquilo, será que ele pensava nisso tudo? Assim como nós aqui passamos por lutas e tribulações, desejos que não são satisfeitos, sofrimentos que a gente pede para Deus tirar, Ele não tira. O fato é que eu posso crer, assim como José creu e viu ali no final daquele momento, em que Deus tem um propósito bom, soberano e maravilhoso. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente não vá passar por lutas e tribulações e dificuldades nesse meio tempo. Outro, esse aqui eu achei muito interessante, esse aqui eu não conhecia tão bem. O julgamento da Assíria. Aqui é Deus falando, olha só. Ai da Assíria, cetro da minha ira. Porque Deus, ele se utilizava das nações ímpias para fazer o julgamento deles. A Assíria foi uma das nações mais brutais de toda a história. E Deus usou a Síria várias vezes, inclusive contra o próprio Israel. Foi a Síria que levou o Reino do Norte. Só que aí Deus vai falar da Síria o seguinte, ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor, porque Deus é que dirige isso. Eu, Deus, a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, e lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Quem que envia e dá ordens à Assíria? Deus, foi ele que falou aqui para a gente, Isaías que falou. Só que a Assíria não entende assim. Deus, ele dá ordens para você, ele tem um decreto para você, você não sabe, mas esse decreto está tudo escrito já. Só que você pode não pensar assim, você pode pensar que você faz tudo da sua cabeça, você decidiu se converter, você decidiu sair da igreja, entrar na igreja, você decidiu fazer tudo da sua cabeça. Igual a Assíria, olha o que a Assíria diz. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, seu coração só pensa em destruir e exterminar. E no verso 13. Porque o rei da Síria disse assim, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Olha só. Quantos de nós muitas vezes achamos que eu me salvei, eu abandonei, eu fiz. Irmãos, se não é a mão de Deus nos guiar, aqui eu estou falando agora em termos dos santos, né? Santificação, sem Deus, não existe. É puro legalismo. Então, aqui fica muito claro isso. E olha o que Deus fala deles. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer quando o que a maneja? Seria como se o cetro movesse a quem segura ou o bastão levantasse que não é a madeira. Então, mais ou menos isso. Quando a gente acha que a gente está fazendo as coisas com a nossa força, é como se eu estivesse dizendo que eu, machado, eu que estou mexendo a mão de quem está me manuseando. Não, ele que está manuseando, eu só estou batendo, né? E o último exemplo aqui. A morte de Cristo, acho que talvez seja o mais famoso, né, o mais conhecido. Isso aqui é Pedro pregando, logo depois da ressurreição. Sendo esse Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Se tivesse acabado aqui, os judeus poderiam pensar assim, a gente não tem nada a ver com isso, né? Ele tinha que morrer mesmo, Deus tinha predeterminado desde antes da fundação do mundo que Jesus morreria, tinha que ser por alguém, ou por você, ou por mim, então tanto faz, né? Vós o mataste. Não foi? Você não acabou de falar que Deus já tinha um propósito nisso? Lembra do texto? É necessário que venham escândalos, mas ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Irmãos, como eu disse, eu não estou vindo aqui para trazer a solução para os seus problemas, mas eu estou querendo colocar eles de maneira bem clara para você entender que essas verdades são bíblicas.
e claras e evidentes, e não tem muito como fugir disso. E agora a questão da responsabilidade do homem. Ainda assim, de forma que... Isso aqui é o trecho, novamente, o último trecho agora da confissão, tá? Ainda assim, de forma que a pecaminosidade desses atos procede apenas da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo não é, nem pode ser o autor ou aprovador do pecado. Ao contrário do que os ultra-calvinistas, ou subcalvinistas, ou hipercalvinistas creem. Imputar ao Deus 3 vezes santo a responsabilidade direta pelo pecado, como se fora Ele, Deus, o seu autor, é desconsiderar tudo aquilo que Ele mesmo revelou a nós acerca da sua pessoa nas Escrituras. Porque o grande problema é qual? Deus, nós não temos condições de conhecer a Deus. 0 condições. Nós só conhecemos a Deus naquilo que Ele se revela a nós, certo? E Ele se revela a nós por meio das Escrituras. Quando eu estava preparando aqui, eu baixei alguns vídeos na internet para eu escutar e tal, e eu comecei a ouvir alguns debates a esse respeito, e é muito interessante, as pessoas usam muitos argumentos assim: nós não podemos aceitar que Deus haja dessa forma, isso vai contra a nossa lógica. Tá, tudo bem, entendi a sua lógica, eu entendi, mas você entende que a revelação de Deus está nas Escrituras? Ah, mas eu não concordo do jeito que ele está revelado nas Escrituras. Aí é um problema mais sério. Aí é um problema de fé, efetivamente. E fique em paz, porque em certo aspecto, o que você tem que fazer é confessar isso diante do Senhor e pedir revelação. A ninguém aqui foi dada força para conseguir entender sozinho, tá? Se você não consegue, é natural não conseguir. O não natural é conseguir, porque isso só aconteceu porque um milagre aconteceu. Então clame por esse milagre, ao invés de eu não consigo aceitar, eu quero largar tudo isso. Embora todos os atos humanos sejam livres, no sentido de autodeterminados, nenhum deles está livre do controle de Deus conforme seu eterno propósito e determinação. Existe uma diferença entre ser o responsável primário por todas as coisas, o que Deus é. O que é o responsável primário? É aquele que fez todas as coisas. Tem alguma coisa que acontece na sequência da história que não tenha primariamente passado por Deus? Não. Por quê? Ele é o Criador ex nihilo, criou do nada tudo que existe. Então tudo sem exceção, a causa primária é Deus. Eu crio coisas. Mas tudo que eu crio é de forma secundária. Por exemplo, o meu filho é meu filho. Se eu não existisse, teria como existir o meu filho da forma como ele é? Não. Só que eu sou um criador primário? Não, porque se não fosse meu pai, se não fosse meu avô, se não fosse meu bisavô, mas no final das contas, em Deus, isso se fecha. Ele é a causa primária de tudo. Então não existe nada que não tenha passado por ele. Então existe uma diferença entre isso, ser o causador primário de tudo, e ser o responsável pelas causas secundárias, que são aquelas que ocorrem posteriormente e realizadas por outros agentes. Tá? Existe uma diferença, e a gente às vezes não consegue entender isso muito bem. Assim, tá, mas Deus não está no controle de tudo? Tá, então a culpa é dele. Não. Seria a mesma coisa que dizer que se o filho de alguém está lá no trânsito, discute e mata uma pessoa, né? Quem que vai ter que ser preso? O filho fugiu, então prende o pai dele. Porque se o pai não existisse, aquele filho não existiria. Tá certo essa lógica? As premissas estão até, se o pai não existisse, o filho não existiria. Isso tá certo, ok? Então existe uma parcela de responsabilidade do pai naquilo que aconteceu? Existe. A culpa é do pai? Não, não foi do pai. Esse irmão Wright, ele escreveu um livro chamado Soberania Banida. O tema basicamente é esse que ele vai tratar lá. E ele diz assim, vamos ver se fica claro. Deus é a primeira causa de tudo o que acontece, incluindo todos os males. Porque, como Criador, ele causa tudo quanto acontece. As causas secundárias são as últimas coisas na sequência do evento, como Satanás, Adão ou eu. Eu sou só uma sequência. De quem os pecados procedem diretamente. Deus é o causador primário, eu sou o
secundário. O pecado sai de mim, logo eu sou o causador do pecado. Essas causas secundárias, eu, Adão, Eva, são os secundários, que são os autores do pecado, porque elas são a causa direta do pecado. Portanto, o pecador, e não Deus, é o autor do pecado, pela mesma razão que um pai não é o autor do livro do seu filho. Vocês entendem a diferença? Ah, mas se não tivesse Deus, não ia ter pecado. Sim, se não tivesse eu, não existia o Pedro. Mas isso não significa que tudo que ele faz seja da minha responsabilidade. Ele fez porque ele quis. Certo? Ainda que Deus seja soberano em seu decreto, inclusive o da reprovação, o homem é totalmente responsável pelas suas decisões, como já dissemos, né? E aqui é Calvino dizendo. Olha que simples essa frase. Porque tem alguns que vão dizer assim, mas Calvino é hipercalvinista. Não, Calvino é só calvinista, né? Ele é Calvino, ele não pode ser hiper nem... Mas como ele escreve muito, e ele tem muitos escritos sobre muitas coisas, às vezes o pessoal tira de contexto algumas coisas, e eu li pessoas dizendo, não, Calvino ele nunca creu que o homem era responsável totalmente pelo seu pecado. Mentira, isso aqui está lá nas Institutas. Portanto, o homem cai, porque assim ordenou a previdência de Deus. Esse pessoal cita só essa parte. Aí te esquece o resto. No entanto, cai por falha sua. Foi ele que pecou. E aqui interessante, olha o argumento que ele vai usar. Pouco antes, aqui ele está falando da queda, capítulo 3 de Gênesis. Pouco antes da queda, o que o Senhor fez? Ele tinha criado todas as coisas sozinho. Na Trindade, né? Mas não havia homem ali. E a hora que ele termina todas as coisas, que é a obra de Deus, o que Deus fala? E tudo isso é muito bom. Havia mal na terra naquele momento? Havia qualquer coisa... Porque até ali Deus agindo sozinho. Havia qualquer coisa ali que pudesse falar, é muito bom com exceção de? Não, tudo era muito bom. Aí entra em cena quem? O homem. Ao homem é dado o mandato cultural dele. Agora vai agir, vai fazer as suas coisas aí. Certo? E aí acontece o que a gente sabe, o pecado. Pouco antes o Senhor declarara que todas as coisas que fizeram eram muito boas. Portanto, de onde procede, de onde vem essa depravação do homem pelo qual se apartou de Deus? Tudo que Deus fez era bom, inclusive o homem. Aí Deus faz o homem. O homem é um agente livre moralmente. Surge o pecado. De onde que vem o pecado? É do homem. Porque Deus, tudo que ele fez era perfeito. É uma causa secundária. De onde procede essa depravação pelo qual se apartou do seu Deus? Para que, se não pensasse proceder ela da criação, Deus aprovara com seu elogio que proviera de si próprio. Então, Deus se autoelogia ali para ficar bem claro. A minha parte está perfeita. Eu não sou causador do pecado. Eu não sou o causador do mal. Logo, por sua própria malignidade, o homem corrompeu a natureza, pura que havia sido recebida do Senhor, e em sua ruína arrastou consigo a ruína de toda a posteridade. Muito claro, né? Então, para ficar bem claro isso, o homem é responsável pelo que faz como agente livre que é, ainda que Deus seja absolutamente, totalmente soberano sobre cada centímetro, cada segundo da sua vida e da minha. O Senhor é totalmente soberano, nós somos totalmente responsáveis, né? A nossa mente finita não nos dá condições para compreender de que forma essas duas verdades bíblicas se unem em nossas vidas. Só que, como elas são verdades claras e evidentes, cabe a nós aceitá-las, ainda que sem compreendê-las plenamente. O Packer vai falar bem isso. O fato dessa livre ação nos confrontar com o mistério, uma vez que o controle de Deus sobre nossas atividades livres e autodeterminadas é tão completo quanto o é sobre qualquer outra coisa, e como isso pode ser, escapa ao nosso conhecimento. Se o Packer falou isso, quem sou eu para falar que entendi, né? Ele é um grande homem do Senhor, um homem de Deus. E sempre quando a gente vai ver esses grandes homens, você sempre vai chegar nessa mesma conclusão. Nós não conseguimos entender como é isso. E aqui, se você... Mas ainda eu acho que está injusto isso está errado. Alguém já perguntou isso, né, uma vez. Quer dizer, Paulo anteviu que essa pergunta viria e já escreveu, está lá em Romanos capítulo 9, de uma maneira muito clara. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, e já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço.
Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A rejeição de Deus não é incompatível com a justiça de Deus. Então, o decreto de reprovação é incompatível com a justiça de Deus? Não. Onde está escrito isso de uma maneira bem clara? Romanos, capítulo 9, verso 13. Ah, mas ele está falando de Israel. Ele está falando desse tema. De Israel e de qualquer outra pessoa. A rejeição de Deus, de pessoas específicas, não é incompatível com a justiça de Deus. Tá? Por quê? Aí a pessoa fala, mas o que a gente vai dizer? Há injustiça da parte de Deus? Ele acabou de falar, mas ainda assim alguém vai levantar. Há injustiça? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e vou me compadecer de quem eu prover tem compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A Escritura diz a Faraó, para isso te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Deus misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O que acontece aqui? Lembra que a gente falou lá no comecinho sobre a questão de Deus simplesmente te deixar nos seus delitos e pecados e aqueles que são reprovados? Aqui isso fica de uma maneira bem clara. Tanto Moisés quanto Faraó estavam destinados, vamos dizer assim, se eu não conhecesse hoje eu sei, né? Mas eram pecadores, eles mereciam o inferno se não fosse a intervenção direta de Deus, certo? A salvação de Moisés não veio pelas obras de Moisés, veio por uma intervenção miraculosa de Deus. Deus não fez isso em relação ao Faraó. O julgamento, então, dos dois não foi baseado em si na justiça de Deus, mas sim na misericórdia de Deus. Vocês entendem? Porque se fosse aplicar simplesmente a justiça de Deus, ambos teriam ido para o inferno. Mas aprove a Deus dizer, em relação a você, Faraó, eu vou deixar do jeito que você está. Você já é duro e eu vou te endurecer mais ainda, mas você já é duro por si só. Em relação a você, Moisés, ainda que você não saiba, mas na pessoa do meu filho, você vai ser salvo. Por que ele fez isso? Misericórdia. Eu vou ler um texto aqui que ficou muito bonito, assim, muito simples, do irmão John Stott sobre isso. Os seres humanos são pecadores e culpados aos olhos de Deus, de forma que ninguém merece ser salvo. Se, pois, Deus endurece alguns, ele não está sendo injusto. Afinal, é isso que o pecado merece. Se, por outro lado, ele se compadece de outros, também não está sendo injusto, já que o faz movido por sua misericórdia. Se há algo de surpreendente nisso tudo, não é que uns sejam salvos e outros não, mas sim que pelo menos alguém se salve. Se, portanto, alguém se perder, a culpa é sua, mas se alguém for salvo, o crédito é de Deus. Vocês entendem? Não há injustiça. Haveria injustiça se Deus resolvesse salvar sem Jesus ter morrido numa cruz. Haveria injustiça aí. Haveria injustiça se ele, no final, salvasse todo mundo sem Jesus ter morrido na cruz. Aí haveria injustiça. Mas da forma como foi, ou se ele quisesse deixar todo mundo ir para o inferno, não haveria nada de injustiça. O Senhor poderia ter encerrado em Adão a nossa história e ele não seria injusto por isso. E aqui só duas aplicações bem básicas, tá, irmão? Eu já pincelei isso no decorrer. Compreender essas verdades não é requisito para a salvação. Se fosse, acho que ninguém aqui teria condições de ir para o céu. Requisito para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E isso vai acontecer se você foi um dia eleito por Ele? Sim. Só que você não sabe. Você não tem acesso ao decreto de eleição ou de reprovação. O que cabe a gente fazer? Entendeu? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Então, se você não consegue entender isso muito bem, fique em paz, viu? O irmão Packer, outros irmãos, o Sproul, o Agostinho, Calvino, todos eles falando, são verdades difíceis demais para nós. O próprio Paulo, o que ele fala no final? Em profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor? Quantas vezes homens de Deus, em doxologias, no decorrer da história, no decorrer da palavra, falaram isso? É Jó, é Paulo. Senhor, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora... Vocês entendem? Não cabe a nós aqui emitir juízo de valor com base na nossa mente finita, carnal, pecadora e orgulhosa. Mas muitas vezes aqui sim é fé, é falar, Senhor, eu creio. Ô Senhor, eu não creio, então me ajuda a crer. Me ajuda a aceitar isso.
Ô, Senhor, trata meu coração. Eu não consigo aceitar. Seja sincero para com o Pai. É isso que oração significa. Sinceridade e comunhão com o Pai verdadeiro, tá? Se você aceitar isso, vai ser melhor para você. Você vai ter uma vida mais saudável, espiritualmente falando. Você vai ter mais conforto quando as coisas ruins vierem, mais compreensão, mais descanso. Mas se você não aceitar e você crê no Senhor Jesus verdadeiramente, isso é suficiente para a sua salvação. Não precisa sair daqui porque eu não consegui entender o que o Danilo falou ou eu não concordo totalmente com isso. Mas busca o Senhor. E a segunda aplicação e última aqui. O Senhor decretou antes da fundação do mundo quem seriam seus eleitos, né, como eu disse, seja para salvação, seja para reprovação. Essa realidade é imutável. Sim, o número está fechado já. Mas nós não temos acesso a esse decreto. Olha o que o Packer diz. Até onde os cristãos saibam, os reprovados não têm face, não nos cabendo tentar identificá-los. Devemos antes viver à luz da certeza de que qualquer um pode ser salvo, se ele ou ela arrepender-se e colocar sua fé em Cristo. Então, irmãos, não foi dado a você ficar assim, não, aquele lá, aquele meu vizinho, não, aquilo é certeza que está na lista de reprovado. Você não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Para nossa tristeza, mas baseado naquilo que a palavra diz, dentro da igreja, das igrejas locais, tem muito reprovado. Tem muito joio. Nós não sabemos quem é o joio. O Senhor sabe. E por isso que cabe a mim e a você sempre exortar, pregar o evangelho. Isso é ordem de Deus a esse respeito, tá? E em relação a mim mesmo. Você já viu já o decreto de Deus? Você viu que o seu nome está lá? Já viu? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas, meus irmãos, a palavra nos ensina também o seguinte. O que Pedro fala? Você crê nisso? Creio, graças a Deus. Então, confirme a sua vocação e a sua eleição. Como que a gente faz isso? A gente faz isso olhando para dentro de nós mesmos e tentando ter uma visão clara. Senhor, eu creio que o Senhor me salvou. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar. Eu continuo amando o pecado como eu sempre amei. A minha vida não mudou em nada depois disso. Eu não tenho prazer em estar na tua presença. Eu gosto da igreja porque eu tenho um amigo lá. Vocês entendem? Esse tipo de autoanálise que eu e você devemos fazer. Infelizmente, como eu disse, há muito joio no meio da igreja. E sabe o que é o mais triste? Muito do joio que está no meio da igreja acha que é salvo. Acha que é trigo e acha que está tudo bem. Vocês entendem? É por isso que é importante que nós, como igreja, estejamos juntos, se exortando, se ajudando, admoestando. Porque quando eu chego para o meu irmão e admoesto ele, muitas vezes eu estou falando, irmão, olha, presta atenção. Está errado, está diferente, está estranho. Você não está agindo como trigo. Mas nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, seja para reprovação, seja para salvação. Então, cabe a nós o quê? Orar, evangelizar, vigiar e ficar sempre de olhos bem abertos e escutando a voz do Senhor. E lendo a palavra e conhecendo a palavra para que isso fique muito claro. Tá bom, irmãos?